dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos ter uma aula sobre sociologia, né? Vamos falar sobre introdução à sociologia e também sobre o conceito de cultura, né? Então esses termos eles são importantíssimos porque são aqueles que mais são cobrados no Enem, né? Para quem não viu a aula passada, eu me chamo Hugo Cavalcante, sou professor de Filosofia e Sociologia. Na semana passada nós tivemos uma aula de Filosofia e hoje teremos uma aula de Sociologia. E aí, antes da gente começar com o conteúdo, eu queria dar um recadinho bem rápido, que é o seguinte, nós vamos colocar aí no chat, né, do YouTube, um link, né, que aí você vai ter que apertar nesse link e aí vai pedir login e senha, né? Então, o login é o seu e-mail, que você está registrado e assistindo às aulas, e aí você coloca essa senha. Quando você fizer isso, o pessoal de Rondônia, né, na plataforma Agora Vai, e para o restante do Brasil, o Revisa Enem. Então você vai sempre ali marcando sua presença em cada aula e aí nos próximos sábados, de acordo com sua frequência, né, sua assiduidade, vocês vão concorrer a prêmios. Então toda vez, não se esquece, começou a aula, vai no link, bota o e-mail, bota a senha. Para o pessoal de Rondônia, a plataforma Agora Vai, para o restante do Brasil, o Revisa Enem. Então toda vez que você vai lá marcando presença, você vai ter mais chance de ganhar os prêmios que nós vamos sortear aqui ao longo do curso, ok? Então é isso, pessoal. Recado dado, vamos agora à parte que interessa, que é a introdução à sociologia. Então vejam bem, diferentemente da filosofia, a sociologia é uma ciência muito recente. A filosofia vem de mais de 2.500 anos antes de Cristo, né? E sociologia não. Sociologia ela surge no século XIX. Então o que é que nós vamos ter aqui? Por que surgiu a sociologia? Foi porque as outras ciências, as outras disciplinas, elas não estavam dando conta dos estudos específicos da sociedade. Então, a história estudava a sociedade, a geografia estudava a sociedade. Só que eram tantos acontecimentos, tantas mudanças, tantas transformações, que se tornou necessário uma disciplina específica que estudasse todas essas mudanças que a sociedade estava passando. Então surgiu a disciplina chamada sociologia. E quem foi a primeira pessoa a utilizar esse termo? Foi um filósofo francês chamado Auguste Comte. Então Comte foi o primeiro pensador a usar o termo sociologia. E a partir daí vai nascer essa disciplina. A palavra sociologia é uma palavra híbrida. Por quê? Porque vai ter um radical grego e um radical latino. Então, sócio vem de sociedade. Logia significa um discurso racional, que muita gente traduz por estudo, né? Então, sociologia seria o estudo da sociedade, ou um discurso racional acerca da sociedade, certo? Então, essa é a etimologia da palavra. Lembrem-se, nasceu apenas no século XIX, então é uma ciência muito recente. Inclusive aqui depois, nas próximas aulas que vamos ter, nós vamos falar sobre os pensadores clássicos, né? Vamos falar de Comte, Durkheim, Karl Marx, Max Weber, que são os pensadores clássicos do século XIX, que vai dar sustentação, fundamentação para toda a sociologia vindoura, né? Aquela que vai vir depois dos pensamentos deles. Então vejam, quando a gente fala em sociologia, a gente tem que demarcar assim, quando ela surge, né? Quais acontecimentos ocorreram ao longo da história que fizeram com que a sociologia surgisse? Então, vocês lembram que eu acabei de falar que a sociologia nasce apenas no século XIX por conta das diversas transformações que estavam ocorrendo na sociedade. Ok. E quais foram os dois acontecimentos históricos mais importantes que fizeram com que surgisse a disciplina sociologia? Foram dois, muita atenção aí. Nós vamos ter a Revolução Industrial, que vai trazer mudanças na sociedade, principalmente de caráter econômico. Então, por exemplo, essa rotina que nós temos hoje, de acordar cedo, ir para o trabalho, ter um intervalo para comer, se alimentar, depois volta ao trabalho e de noite regressa a casa, essa rotina aí a gente adquire ela a partir da Revolução Industrial. Então, não é apenas o surgimento das máquinas, mas é fazer com que a gente tenha novos hábitos, um novo estilo de vida. Então, o êxodo rural acontece muito, né? As pessoas saem do campo para a cidade, porque iam tentar trabalhar nas fábricas, né?
Claro que as condições naqueles momentos eram precárias, eram péssimas, né? Você não tinha sistema de saneamento básico, sistema de esgoto, então as condições de moradia, de trabalho, não tinha leis trabalhistas, garantias do trabalho, não tinha nada disso. Então isso muda completamente o cenário social na Europa e depois se expande para todo mundo. E um outro acontecimento histórico muito importante vai ser a Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa vai trazer uma mudança na forma de pensar, né? De caráter ideológico, político, vai ter aí um grande enaltecimento do conceito de liberdade, né? Inclusive você tem lá o lema da Revolução Francesa, né? Igualdade, fraternidade. Então esses conceitos, né? Igualdade, fraternidade, liberdade, ele vai fazer com que a gente pense de uma maneira diferente. Então a gente enxerga agora a política, as formas de governo de uma maneira diferente. A gente passa a ter maior interesse. Então esses são os dois acontecimentos históricos que vão fazer com que a sociologia surja. Então a sociologia surge como uma ciência. Se é uma ciência, tem que ter método, certo? E quais são os métodos trabalhados pela sociologia? Quem é que vai nos fornecer isso? Primeiramente Comte, mas depois Émile Durkheim, que é um pensador francês que vai fazer da sociologia uma verdadeira ciência. Muitos pensadores costumam dizer que tanto Comte quanto o Durkheim viam a sociologia como uma física social. Ou seja, a ideia de física, né, que é o estudo da natureza, ela tem precisão, exatidão. E o que Comte e Durkheim pretendiam é analisar com a mesma precisão a sociedade como a física analisa a natureza, certo? Então eu quero investigar os acontecimentos sociais, investigar as relações que se dão na sociedade a partir de um critério técnico que vai ser exigente, preciso, imparcial e neutro. Então fica de fora aqui a ideia de uma investigação passional, onde eu coloco ali as minhas emoções, os meus afetos, isso sai de cena. Eu tenho que investigar a sociedade de uma maneira imparcial. Eu não posso confundir aquilo que eu queria que fosse a sociedade com aquilo que realmente é a sociedade. Então ganha esse caráter técnico-científico, ok? E aí dentro de uma primeira abordagem, no surgimento da sociologia, o que é que nós vamos ter? 3 características aqui, ó. Qual é o objetivo da sociologia, qual é o objeto e qual é o campo de estudo. Então vejam, qual é o campo de estudo da sociologia? É a própria sociedade. Então, sobre o que eu vou me debruçar? Eu vou estudar o quê? A sociedade. A sociedade em toda a sua complexidade, né? O todo da sociedade. Qual seria, então, o objeto? Então, o campo é o lugar que eu estudo, que é a sociedade. E qual é o objeto de estudo? É aquilo que a gente chama de fenômeno social. O que é um fenômeno? Normalmente a gente associa fenômeno à natureza, né? Um fenômeno natural. Chuva, furacão, terremoto. E o que seria um fenômeno social? A palavra fenômeno é traduzida como acontecimento. Então, fenômeno é aquilo que acontece na sociedade. Então, pense na sociedade que você vive, então você vai refletir o seguinte. O que é que acontece na sociedade que eu vivo, que acontece assim sucessivas vezes, né? Porque se algo acontece apenas uma vez, eu não vou fazer uma comparação, precisa saber realmente quais são os fatores que levaram àquele acontecimento. Mas algo que acontece sucessivas vezes, ao tempo, isso vai ser fácil de observar. Então, quando você pensa no Brasil, no aspecto social, o que é que acontece? Aí você vai pensar assim, homicídio acontece. No Brasil, a média por ano é 62 mil pessoas assassinadas por ano. 62 mil. Essa taxa no Japão é de 3. Não é 3 mil, não. São 3 pessoas que morrem assassinadas. Então, o homicídio é um fenômeno social aqui. Corrupção é um fenômeno social aqui. Aí, pô, professor, só tem coisa ruim no Brasil? Não. Beleza, vamos lá. Carnaval. Carnaval é um fenômeno social. Todo ano ali tem um período em que acontece esse evento, né? São João, Carnaval. Então são fenômenos sociais. Então você pode fazer analogias, fazer comparação, saber por que esses dados. Então quando eu digo assim, por ano morrem 62 mil pessoas homicídios no Brasil. Por quê? Aí eu vou fazer a investigação.
Tem a ver com desigualdade econômica, tem a ver com concentração de renda, tem a ver com a natureza humana, que é muito violenta. Por que tantas pessoas matam as outras, certo? Então isso é um dado, isso é um objeto. O objeto é esse fenômeno. Quando a gente fala assim, por exemplo, feminicídio, o que é isso? É o assassinato da mulher pelo simples fato de ser mulher. Então elas morrem por ser mulher. Normalmente os parceiros matam essas mulheres, seja por ciúme, por inveja, por uma tentativa de estabelecer uma força superior a dela. É um crime cometido contra a mulher de maneira específica. Então isso é um objeto, isso é um fenômeno. E qual seria o objetivo, então, da sociologia? Compreender a sociedade. Então, eu, quando estudo a sociedade, eu passo a compreendê-la. Veja que aqui na nossa plataforma, nós vamos ter pessoas do Brasil todo. Então, algo que eu digo aqui para você, talvez soe mais familiar para alguém de uma região e não para outra, certo? Aqui, das pessoas que estão assistindo nesse momento, deve ter pessoas que já foram assaltadas e outras que nunca foram assaltadas, certo? Então a gente tende a se aproximar com um discurso que tem muito a ver com a minha vida, certo? Então quando eu falo corrupção, aí você percebe os atos de corrupção. E eu não estou falando corrupção a Brasília, os políticos, não, estou falando corrupção em geral. Todos nós somos corruptos. O que significa a palavra corrupção? Co é junto e rupção vem de ruptura. Então ninguém é corrupto sozinho. Você é corrupto com o outro. Corruptura. É uma ruptura com o outro. Então quando você vai ali no supermercado e que fura a fila, você está cometendo um ato de corrupção. Quando lhe passa um troco a mais e você fica com o troco que não devolve ao caixa, você está cometendo um ato de corrupção. Então é muito cômodo a gente apontar a corrupção dos outros e não olhar para a corrupção que nós praticamos no dia a dia. Então é um elemento que está na estrutura da sociedade brasileira. Então se você fizer a pergunta a 100 pessoas na rua, você é racista? 99 pessoas vão dizer que não são. Agora, pergunte a essas pessoas, as mesmas pessoas, se existe racismo no país. 99 vão dizer que existe. Quer dizer, então o problema não sou eu, o problema é sempre o outro. Então isso é uma perspectiva muito equivocada, né, que nós temos. Então aqui nós temos o campo de estudo, que é a própria sociedade, temos o objeto, que são os fenômenos sociais, aquilo que acontece na sociedade, e temos o objetivo, que é aumentar o nosso conhecimento acerca da sociedade em que vivemos. Então se você, por exemplo, for morar numa outra cidade ou até mesmo num outro país, você vai ter que agir de maneira diferente, né? Você pode ter costumes diferentes. Às vezes, a linguagem que você utiliza vai ter que ser outra. Então, eu sou de Pernambuco e moro em João Pessoa. E moro aqui há 10 anos. E aí, o que acontece? Eu tive que mudar. Apesar de serem estados vizinhos, eu tive que mudar algumas expressões que aqui não faziam sentido, mas em Pernambuco fazia. E aí, você vai se ambientando. Olha que eu estou falando de lugares que são próximos, né? Uma região muito próxima uma da outra. Agora, você vai para São Paulo, Rio Grande do Sul, vai para Rondônia, você vai ter outras características. Então você tem que se familiarizar com aquele local, com a cultura, com os traços culturais que existem ali, que é para depois você poder realmente viver de uma forma tranquila e harmoniosa na sociedade. Beleza? Então vejam, outras ciências foram constituídas a partir das chamadas ciências sociais, ou seja, a sociologia, ela, quando se constitui, ela antes fazia parte daquilo que a gente chama de ciências sociais. E aí outras 3 disciplinas vão surgir daqui, além da sociologia, né? Antigamente era só ciências sociais. Inclusive as universidades tinham um curso de ciências sociais, mas que depois foi desmembrado, né? Foi aí dividido em 4, certo? E quais são essas outras disciplinas além da sociologia? A sociologia é aquilo que a gente vai estudar ao longo aqui do ano. Temos a economia, certo? Que estuda as atividades ligadas à produção, distribuição, circulação de bens, serviços, moeda, câmbio, exportação, importação. Então, quando você assiste, por exemplo, o telejornal, eles separam lá o jornal por blocos, né? Então, agora as notícias de economia. Aí vai falar do preço do dólar, preço do euro, vai falar do superávit, vai falar do déficit, de exportação, importação. Então, são esses assuntos que a economia trata.
vamos ter a ciência política, que vai estudar a distribuição de poder nas sociedades, bem como a formação e desenvolvimento de diversas formas de governos. Então a política vai estudar as relações de poder existente, vai estudar, por exemplo, as formas de governo, o que é uma democracia, o que é uma monarquia. A monarquia pode ser absolutista, pode ser uma monarquia constitucional. Então, todas essas formas de governo, quando você vai lá na Grécia Antiga, então é que tem várias, né? Aí você tem aristocracia, oligarquia, timocracia, talassocracia, e cada uma delas significa algo, né? Então, as formas de governo são variadas. E o que é que nós vamos fazer? Estudá-las. E estudamos a partir da chamada ciência política. E aí, uma terceira seria a antropologia. Se você for na tradução, né, literal, antropo significa homem. Logia significa estudo, né, o discurso racional. Então, é o estudo do homem. Mas como assim o estudo do homem? Porque outras disciplinas também estudam o homem, né? A psicologia estuda o homem. A filosofia também estuda o homem. Então, que caráter fundamental a sociologia estuda do homem, ou no caso a antropologia estuda do homem? Seriam suas manifestações culturais, né? A manifestação cultural do indivíduo dentro da sociedade faz parte dos estudos da chamada antropologia. Então, por exemplo, quando você estuda uma tribo indígena, você vai estudar lá os adereços que eles usam, você vai estudar a pintura do corpo, a crença que eles têm. Então, isso faz parte do estudo antropológico. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos o costume de pegar elementos de outra cultura e assimilarmos esses elementos, né? Então, tem um termozinho que é muito conhecido, não sei se na sua região é conhecida, que é o termo banguela. Banguela a gente usa para dizer que a pessoa não tem esses dois dentes da frente. A gente chama de banguela, certo? E de onde vem esse termo? Banguela é uma tribo africana que o ritual de passagem da fase da adolescência para a fase adulta é arrancar os dois dentes da frente. E é por isso que a gente usa o termo banguela ao se referir a alguém que não tem os dois dentes, certo? Então, a gente assimilou a concepção de uma tribo e associamos a uma característica nossa, uma característica específica. Quando o bebezinho, por exemplo, não tem os dentes, a gente chama de banguela, ou então uma pessoa mesmo adulta que não tem, a gente chama de banguela por conta dessa tribo que existe na África, certo? Então, isso é um conceito importante em cultura, que a gente vai ver daqui a pouco. Belezinha? Vamos aqui passar, olha só. Então, nós tivemos algumas teorias que influenciaram o surgimento da sociologia. Então, antes da sociologia nascer, antes dela se tornar uma disciplina autônoma, o que é que nós tivemos? Nós tivemos 3 teorias fundamentais que vão possibilitar o surgimento da sociologia. Uma dessas teorias foi o evolucionismo, né, que muita gente chama aí como evolucionismo social, né? Então, o que é o evolucionismo social? Pense lá em Darwin, né, que ele fala do evolucionismo natural. Fala da seleção das espécies, de adaptação, esse tipo de coisa. Ok, vamos transformar isso para a sociedade. O que é que seria um evolucionismo social? Que muitas vezes também é colocado como darwinismo social, certo? Essa teoria foi elaborada por um pensador chamado Herbert Spencer, certo? E o que é que Spencer vai nos dizer? Ele diz o seguinte: antigamente, nós tínhamos as chamadas comunidades primitivas. O que é comunidade? Comunidade é aquilo que é comum, aquilo que é básico, que é primeiro. Então, as comunidades primitivas, a palavra primitiva vem de primeiro, são as primeiras formações de aglomeração entre os indivíduos. Então, ali, eles viviam da caça, da pesca, da plantação, daquilo que a natureza proporcionava a eles. E com o passar do tempo, algumas dessas comunidades foram evoluindo, ou seja, foram se tornando mais complexas, né? Então elas foram evoluindo, elas começaram a construir abrigos, né? Então eles foram se juntando cada vez mais. A descoberta do fogo foi importantíssima também para isso. E de repente você não tem mais as comunidades, você tem as sociedades, que são complexas. Você tem um governante, você tem leis, você tem, por exemplo, ruas. Então a coisa ela começou a evoluir. Então o que Spencer verifica é que a humanidade passou por um processo de evolução, desde as comunidades primitivas até as chamadas sociedades complexas, né?
A sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade complexa. Veja como você tem um exemplo exatamente agora. Vocês têm a oportunidade, pessoas que estão em Rondônia, por exemplo, assistir uma aula de alguém que está gravando em João Pessoa, ao vivo, né? Então vocês estão aí mantendo um contato comigo e eu um contato com vocês. Eu estou vendo ali o YouTube, aí tem os comentários, né? O pessoal dizendo de onde é, tem umas carinhas ali, não dá para ver direito, mas tem umas carinhas, uns acenos. Então isso é possível dentro de uma sociedade complexa como a nossa. Uma segunda teoria, que também foi elaborada por Herbert Spencer, é o organicismo. E o que diz essa teoria organicista? Vai falar o seguinte: pense no nosso organismo, tá? Aqui, nosso organismo vivo. Então o que é que você tem? Você vai ter o organismo e dentro nós temos órgãos, certo? Então dentro do nosso corpo nós temos coração, pulmão, rim, fígado, certo? Vários órgãos. E esses órgãos, eles têm um laço de interdependência, ou seja, um órgão depende do outro. Então, eu posso viver sem um desses órgãos? Dependendo do órgão, pode. Então, se, por exemplo, eu tirar o baço, tirei o baço e aí eu continuo vivendo. Ok. Mas o que é que vai acontecer? Outros órgãos vão fazer o serviço do baço, já que eu não tenho ele. Então, o ideal é que eu tenha todos os órgãos funcionando bem, para que todo o meu organismo também fique de boa. Ok. E a sociedade? O que é que seria a sociedade? A sociedade funciona como um organismo. E as instituições é que seriam os órgãos. Então, para que a sociedade funcione bem, as instituições têm que funcionar bem. Quais seriam as instituições? Escola, fórum, hospital, quartel. Você tem... Tudo que você imaginar enquanto instituição, elas mantêm um laço de interdependência. Então, se uma instituição passa por uma crise, afeta toda a sociedade. Você jamais vai escutar a expressão dizendo assim, estamos passando por uma crise econômica e é só econômica. Não, é uma crise social, uma crise política, é uma crise ideológica, então afeta os outros setores. E é daqui que surge aquela expressão que você já deve ter usado, que é órgão público. Quando você diz assim, eu vou no órgão público, é exatamente da teoria organicista, que é a maneira como eu enxergo a sociedade funcionando como organismo. Então, para que meu organismo fique bem, os órgãos têm que estar bem. Para a sociedade funcionar bem, as instituições têm que funcionar bem, porque elas têm um laço de interdependência. E aqui nós temos a teoria organicista. E uma terceira teoria importantíssima é o positivismo. Essa teoria foi elaborada por Augusto Comte, que vocês devem lembrar, que eu falei no comecinho, que é aquele que usou pela primeira vez o termo sociologia. Tá? Ele é filósofo de formação, mas os estudos que ele vai fazer é principalmente referente ao funcionamento da sociedade. E aí eu botei aqui uma bandeirinha do Brasil, e as pessoas podem estranhar porque eu botei não só ordem e progresso, mas eu botei amor, ordem e progresso. Por quê? Porque esse é o lema do positivismo. Então veja que o positivismo teve uma influência muito forte no Brasil. Quando você tem a instauração da República, os primeiros presidentes brasileiros eles eram positivistas, né? Inclusive eles eram militares. Então o exército vai ter uma influência positivista muito forte. Então o lema do positivismo é amor, ordem e progresso. E aí na nossa bandeira, na constituição da nossa bandeira, tiramos a palavra amor e colocamos ordem e progresso. Então a nossa bandeira tem um lema do positivismo, que vai ter uma forte influência aqui, nasce lá no século XIX, e vai ter uma forte influência aqui no Brasil, principalmente nos primeiros presidentes da República, tá? Ali no finalzinho do século XIX, comecinho do século XX. Então, o que o positivismo disse de tão importante para a gente? E aí tem uma palavra-chave. Caiu uma questão de positivismo no Enem, aí você vai marcar o quê? Aquele que fala de ciência. Porque positivismo, para Augusto Comte, é sinônimo de ciência. É uma análise científica da sociedade, ou seja, aquela que é neutra, que é imparcial. Comte, e depois a gente vai ver isso com calma, direitinho, ele vai falar que a humanidade passou por 3 fases, né? A fase que ele chama de teológica ou fictícia, depois a fase metafísica ou abstrata, e por fim a terceira fase, a mais evoluída, a mais moderna, que é o positivismo ou período científico.
Então, a pretensão do positivismo é fazer uma análise científica da sociedade. Científica implica o quê? Um método preciso, um método exato, imparcial. Então, o positivismo ele vai influenciar o surgimento da sociologia. Belezinha? Então, essas aqui são as 3 teorias que vão fundamentar o surgimento da sociologia. Ok? Vamos lá agora aqui para uma questãozinha para a gente treinar, né? Então, vejam. Enem 2015 fala assim: só no sentido muito restrito o indivíduo cria com seus próprios recursos o modo de falar e de pensar que lhes são atribuídos. Fala o idioma do seu grupo, pensa a maneira de seu grupo, encontra à sua disposição apenas determinadas palavras e significados. Estas não só determinam em grau considerável as vias de acesso mental ao mundo circundante, mas também mostram, ao mesmo tempo, sobre que ângulo e em que contexto de atividades os objetos foram até agora perceptíveis ao grupo ou ao indivíduo. Aqui é um livro chamado Ideologia e Utopia, de um sociólogo chamado Karl Marx. Então vejam, vamos aqui agora às alternativas, né? Ilustrando uma proposição básica da sociologia do conhecimento, o argumento de Karl Marx defende que o conhecimento sobre a realidade é condicionado socialmente. É exatamente isso, né? Já na primeira a gente mata. Por quê? Ele está dizendo o seguinte: a realidade, ou seja, aquilo com o que eu me deparo, aquilo que eu vejo, ele é condicionado pelo aspecto social, por aquilo que a sociedade faz. Então, a perspectiva que eu tenho da sociedade pode ser diferente da perspectiva que você tem, certo? Eu posso olhar para a sociedade de uma maneira e você olha de outra, ok? Vamos lá para as outras. Submissão ao grupo manipula o conhecimento do mundo. Ele não fala em nenhum momento dessa ideia de submissão, certo? Tem que ter cuidado com o texto, porque muitas vezes a resposta está no próprio texto, ok? Divergência é o privilégio de indivíduos excepcionais. Aí você sabe que não, né? Divergência qualquer pessoa pode ter. Não precisa ser um indivíduo excepcional para ter divergência. Então, quando ele fala assim, é um privilégio de um grupo específico, se liguem muito nisso no Enem. Toda assertiva que for muito forte, muito radical, provavelmente não será a resposta. Então, quando fala assim, sempre é assim, nunca, aí você já desconsidera. Não vai ser essa alternativa, beleza? Ele fala assim, defende que a educação formal, o que é educação formal? É aquela que eu tenho na escola, na universidade. A educação que você tem em casa é chamada de educação informal. A educação que você tem na escola, na universidade, é educação formal. Ela determina, olha a palavra, determina o conhecimento do idioma. Não. Mesmo antes de entrar para a escola, você já conhece o seu idioma. O seu pai, sua mãe já lhe ensinam o idioma. Não precisa entrar na escola para saber. O que você vai aprender na escola são as regras básicas, né? Você vai estudar, inclusive a professora Ana Paula estava aqui. Aquilo você aprende na escola. Mas a falar, a saber qual é o idioma que você tem, não é a educação formal que vai te mostrar isso. O domínio das línguas universaliza o conhecimento, não vai universalizar, certo? Então, alternativa correta, letra A. Então, eu conheço a realidade que é condicionada socialmente. A partir de como funciona a sociedade é que eu tenho um olhar sobre ele. Belezinha? Massa? Deixa eu ver se eu... É na borracha, né? Apagar tudo? É Lixeirinha. É a lixeira, né? Pronto, belezinha. Então lá. Vamos para um outro assunto agora, que é cultura. Esse é o assunto que mais é cobrado no Enem. E vejam só, eu coloquei alguns pontinhos aqui, e aí eu vou trabalhar esses pontinhos para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem aí anotar as definições, para não ficar uma tela muito cheia com definições, ficar muito cansativo. Eu apenas botei os tópicos. Pode printar também, né? Então vejam, cultura, primeiro uma definição. Cultura é todo complexo. A palavra cultura, né, vem de cultivar, de cultivo, né? A palavra cultura
ela foi definida, que é uma definição, tá? Não existe uma definição que seja correta e outra errada. Você pode ter várias definições para cultura, desde que envolva esses elementos que eu vou tratar agora. Então, fala assim, é todo complexo que inclui conhecimentos, crença, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábito adquirido pelo homem como membro de uma sociedade. Então, a cultura é algo construído, certo? Na sociedade em que você vive, você tem aí traços, elementos culturais. E são esses elementos culturais que vão influenciar a sua própria existência. Então, a cultura está no campo da arte, da moral, das leis, das crenças, do conhecimento, da língua. Então, tudo isso aí são elementos da cultura. E percebam, um primeiro tópico aqui importante seria eu distinguir o que é natureza, trabalho e cultura. Então, vejam só. Natureza é o quê? É aquilo que não foi tocado pelo homem. Né? Natureza é aquilo que está lá, já estava antes da nossa chegada. Então, aquilo que é natural, ou a natureza, é aquilo que o homem não transformou, não modificou, não destruiu, né? Que a gente tem, inclusive, essa capacidade de destruir tudo que a gente toca, né? O trabalho é algo realizado pelo homem. E quando o homem realiza o trabalho, é que vai nascer a cultura. Então, a cultura é um elemento de produção do homem a partir do trabalho que vai modificar a natureza, certo? Então, nós construímos casas, construímos prédios, ruas, instituições, pontes, viadutos. Então, isso é fruto do trabalho humano. E é esse trabalho humano modificando a natureza que vai fazer com que surja a cultura. E o que é a cultura? A cultura são todos esses elementos que nós falamos aqui, certo? Então, a arte, a moral, a crença, as leis, os costumes são a criação do homem. O indivíduo, o ser humano criou isso. Então, isso é cultural. Então, a cultura é algo que pertence à construção humana a partir da interferência que ele faz na natureza pelo trabalho. Belezinha? Massa? E agora a gente vai passar para alguns conceitos sobre cultura que tem ali alguma proximidade, mas que são bastante diferentes. O primeiro deles é esse daqui, ó. Vê bem. Multiculturalismo. Aí você pensa, né? Multi é muito, né? E do outro lado eu tenho diversidade, que também é muito. Não é a mesma coisa, né, professor? Não, não é a mesma coisa. Tem aí um ponto-chave de diferença entre diversidade cultural e multiculturalismo. Qual é? Diversidade cultural vai ter um aspecto quantitativo, ou seja, é o número de culturas de uma determinada região. Então, o Brasil tem muita diversidade cultural? Tem, porque aqui nós vamos ter muitas culturas que são diferentes. Mas multiculturalismo não é a mesma coisa, não? Muitas culturas, não. A diferença é que no multiculturalismo você vai ter um aspecto qualitativo e não quantitativo. Ou seja, o multiculturalismo implica nas diversas culturas existentes e o respeito entre elas. É aí que está o ponto-chave. Então eu posso dizer assim, o Brasil é um país multicultural? Não, não é multicultural porque não existe respeito entre as culturas, né? Mas é um país que tem uma diversidade cultural muito grande. Aí sim, aí está certo. Porque aqui nós temos várias culturas diferentes. Então a grande diferença é essa. Diversidade cultural é apenas a quantidade de culturas que existem numa determinada região. Multiculturalismo implica numa convivência pacífica entre as diferentes culturas, porque ali existe o respeito, certo? Vira e mexe, você observa aqui no Brasil alguém que destruiu a imagem de uma santa, alguém que destruiu um terreiro de Umbanda. Então as pessoas não respeitam as crenças dos outros, não respeitam a cultura dos outros. Então, para a gente se tornar um país multicultural, nós temos que passar pelo processo de respeito pela cultura dos outros. Beleza? Então, essa diferença aqui eu acho que é básica, tranquila aí para a galera pensar. Um outro ponto, aqui ó, etnocentrismo. Centrismo significa centro. Etnia, etno vem de etnia, né? Então, aqui nós temos uma etnia central. Uma etnia que é mais importante, uma etnia que é superior. E existe isso, uma etnia superior a outra? Não. As etnias elas são diferentes. Não existe superioridade.
Aí você diz assim, mas a minha etnia é mais sofisticada, mais moderna, mais avançada do que a dos índios. E quem disse que os índios queriam essa tecnologia? Elas são diferentes. E quem vai dar a resposta a essa diferença cultural é o relativismo, por isso o nome. Então, etnocentrismo é quando uma etnia, ela mesma, se coloca acima das outras. Então, por exemplo, lá na Alemanha de Hitler, né, do nazismo, Hitler dizia que os arianos eram um povo puro, era um povo superior aos demais. Então, ele dizia, a nossa etnia é superior. E assim ele legitimava a caça e a destruição de outras etnias, como os judeus principalmente, certo? Então, não é que a etnia seja superior, mas essa etnia, ela se coloca como superior às demais. E a resposta que vamos ter a isso é o relativismo cultural. O relativismo cultural vai dizer, não, as culturas elas são relativas. Não existe uma cultura que seja melhor. Você pode dizer assim, uma cultura é mais avançada, mas isso não é critério de dizer que é melhor ou pior. Porque uma cultura pode ser mais avançada e ter muitas armas e destruir o planeta. E aí? Para que serve esse avanço? Se eu tenho muitas armas para destruir outros povos, destruir as pessoas e destruir o próprio planeta. Esse avanço, então, ele é negativo. Então, a ideia aqui, no relativismo cultural, é justamente deixar claro que não existe uma cultura que é superior a outra. As culturas são diferentes. Percebam que, muitas vezes, algumas pessoas ficam zombando do sotaque de alguém que é de outra região. Então existe um sotaque melhor que o outro? Óbvio que não. Os sotaques eles são diferentes, certo? Então, se uma pessoa de São Paulo, do Rio, vocês perceberam que eu chio muito, né? O pernambucano chia bastante. É apenas diferente. Não é um sotaque, meu sotaque é bonito, é superior. Não existe isso. Isso é relativo. Você pode dizer assim, não, eu gosto do sotaque do carioca. Beleza, você gostar é um problema seu, não tem problema nenhum nisso. Agora, dizer assim, o sotaque carioca é o melhor que tem. Não existe. Esse critério de melhor e pior na cultura, ele é inexistente. Porque aqui na cultura nós vamos ter uma diversidade muito grande e eles são apenas diferentes. Então é isso que o relativismo cultural vai nos trazer, vai nos ensinar. Belezinha? Então lembre-se disso, tá? Etnocentrismo não é a etnia que é superior não, mas ela se coloca como superior. E o relativismo cultural vem justamente para dar uma resposta ao etnocentrismo. Aqui no quarto ponto, vamos ter traço cultural e complexo cultural. Isso aqui é bem facinho de entender. Vê só. Vamos falar de um evento, o carnaval. Né? Eu sou de Pernambuco e o carnaval lá em Pernambuco ele é muito conhecido. Né? Eu sou de Olinda especificamente. Então, o carnaval de Olinda ele é um complexo cultural. E quais seriam os traços? São exatamente os elementos que fazem com que a gente identifique o carnaval. Então, a sombrinha, a vestimenta, as ladeiras, os bonecos, o frevo, o maracatu. Então, todos esses elementos que eu falei são os traços. E da união desses traços eu tenho o complexo cultural. Beleza? Então, eu falo carnaval na Bahia, já é diferente. Quais são os traços culturais do carnaval da Bahia? Eu vou ter o trio elétrico, o estilo de música já é o axé, não é mais o frevo. Certo? Eu vou ter o abadá, eu vou ter aqueles grupos que passam. Então, essas são as características, ou seja, os traços culturais do complexo chamado Carnaval na Bahia. Isso é só com eventos, professor? Não, pode ser uma região. Então, quando você diz assim, quais são os traços culturais do pernambucano, da pessoa que mora, sei lá, no Pará, quais são os traços culturais de lá? Aí você vai atrás dos traços e o complexo é a própria região. Então, Pernambuco, Pará, Rondônia. Rondônia é um complexo cultural. E lá eu vou ter vários elementos que são os traços culturais que faz com que eu identifique aquela região. Cuidado aqui para não cair naquela armadilha que nós temos de generalização. Isso é muito perigoso. Então, por exemplo, a pessoa diz assim, quando você fala em baiano, você lembra de quê? Preguiçoso. É óbvio que não. Então, em algum momento, alguém falou que o baiano era preguiçoso e essa ideia se prolongou, passou, para os outros. Aí quer dizer o quê? Que todo baiano é preguiçoso? Não, preguiça você tem no mundo inteiro. Não é algo característico do baiano. Mas aí a gente associou isso.
Quando a gente fala assim, francês, o que é que você lembra do francês? As pessoas dizem, os franceses fedem. Como é que tu sabe? Tu cheirasse todos os milhões de franceses que existem para saber se todos eles fedem? Óbvio que não. Você fala o inglês é pontual. Quer dizer que todos são pontuais? É isso? Então vejam, cuidado, isso são generalizações por um aspecto que muitas vezes nem é existente e que as pessoas acabam passando para frente essa ideia, ok? Então, o traço cultural é realmente um elemento de identificação. Então, o traço cultural do baiano é preguiça. Não, está errado. Isso não é traço cultural de nenhum povo, certo? Você tem pessoas preguiçosas em todos os lugares do país e do mundo. Isso não é traço cultural, isso é uma generalização equivocada que fizeram, ok? Dúvida aqui, acho que não, tranquilo. Vamos lá ao último tópico, que é padrão cultural e aculturação. Padrão cultural é algo que vocês escutam bastante, né? Qual o padrão cultural? O que é um padrão? Primeiro, padrão não é lei, certo? Não é algo que eu sou obrigado a seguir, não. Mas o padrão, ele é como que uma regra. Ou seja, se estabelece um modo de viver que as pessoas acabam seguindo. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas elas querem ser aceitas pela sociedade. Então elas seguem um padrão. O padrão é certo ou errado? Não. O padrão é aquele que está na moda naquele momento. Pode ser um estilo de uma roupa que você usa, um estilo de cabelo. Por exemplo, eu estou usando barba. Por que eu estou usando barba? Porque agora é moda usar. Porque eu, quando usava barba lá no começo dos anos 2000, as pessoas me chamavam de Osama Bin Laden, de mendigo, né? Às vezes até tiravam onda assim, dando esmola para mim. Toma, mendigo, né? Os meus amigos, viu? Olha só a categoria de amigos que eu tenho. Então, hoje, como é moda, aí eu uso barba, galera, tá boa a barba, hein? É um hipster, é um não sei o quê, sei nem o que é isso, mas já me chamaram disso aí. Então, o padrão cultural é aquilo que está na moda, está vigente. E esse padrão, ele é estático, ele fica daquele jeito sempre? Não. O padrão cultural, ele é dinâmico, ele se transforma. Então, hoje, nós temos aí, por exemplo, o padrão cultural do corpo. Então, qual é o padrão cultural do corpo hoje? É um corpo sarado, malhado, tanto homem quanto mulher. Há algum tempo atrás, você já deve ter estudado isso em história, a mulher mais cheia, né, mais cheia de carnes, era o padrão. Porque dizia-se que ela tinha dinheiro e ela conseguia se alimentar bem. Depois de um tempo passou a ser a mulher magérrima, né, a modelo. Inclusive muitas meninas sofreram com bulimia, anorexia por um determinado período. E algumas ainda sofrem, claro. E hoje é fitness, sarada, né? Tem até aí as mulheres e homens frutas, leguminosas, tem não sei o que, samambaia, melancia e não sei o que. Tem tudo isso aí, né? Então, foi estabelecido isso como um padrão. E as pessoas seguem um padrão. É certo ou errado? Não tem esse critério de certo ou errado. As pessoas seguem, se quiserem seguir, vão lá e seguem. Beleza? Então vejam, o padrão cultural é uma exigência normativa da sociedade e você segue muitas vezes para poder ser aceito pelos outros, certo? Uma vez uma prima minha usou uma calça, vocês devem saber qual tipo de calça, é uma chamada calça saruel. Era uma calça que tinha um fundo que ia lá até o joelho. E eu disse assim para ela, tu acha bonita essa calça mesmo? E a resposta dela foi, não importa, é moda. Então se é moda eu posso usar. Não sei se vocês lembram, na Copa do Mundo 2002, Ronaldo, fenômeno, né, o carequinha, ele fez um cascão no cabelo, né? Ele pelou tudo aqui atrás e deixou só um cascãozinho. No outro dia, a quantidade de criança usando aquele cabelo era inacreditável. É como se Ronaldo, ele legitimasse a possibilidade de usar o cabelo cascão. E percebam, o padrão cultural, ele sempre vem de cima para baixo. Então, se eu ou você resolver fazer algum tipo de roupa estranha, de cabelo ou barba, você vai ser apenas uma pessoa esquisita, uma pessoa estranha, grotesca, né, que as pessoas vão mangar de você, vão zombar de você. Agora, se for um ator, um cantor, um jogador de futebol, no outro dia está todo mundo usando. Então, quando o Ronaldo fez o cascão, um monte de criança começou a usar o cascão. É como se dissesse assim, Ronaldo permitiu com que eu usasse esse cabelo, porque agora é o cabelo de Ronaldo. Vocês devem lembrar, claro, mais recentemente, o moicano de Neymar. O moicano existe muito antes de Neymar existir. Mas aí quando o Neymar, que é uma pessoa pública, usa aquele cabelo, é como se agora eu pudesse dizer assim, eu vou usar aquele cabelo porque Neymar está usando. É um moicano dele.
É como se ele criasse uma identidade ali a partir daquele cabelo dele. E aí a gente vai e usa. Então aqui eu disse alguns exemplos de padrão cultural, beleza? E aí você tem na moda, você tem em vários aspectos da sociedade o estabelecimento desses padrões, ok? E tem um outro processo aqui, isso aqui é importantíssimo. Vê só, essa letrinha aqui A, muitas vezes confunde as pessoas. Por quê? Esse prefixo, né, esse A antes da palavra, muitas vezes indica o quê? Indica negação, né? Indica ausência. Só que aqui não vai funcionar desse jeito. Você pode pensar assim, aculturação quer dizer sem cultura. Não, não existe sociedade sem cultura. Toda sociedade se forma a partir de valores culturais. Então, o que é esse danado de aculturação aqui? Aculturação vai ser a mesma coisa que assimilação. O Brasil é um país que produziu um processo de aculturação muito forte. Porque aqui no nosso país, nós assimilamos culturas de outros locais. E aí a gente transforma a nossa própria cultura. Então a gente tem elementos aqui do continente africano, temos elementos dos europeus, né? Por aqui passaram portugueses, franceses, holandeses, ingleses, italianos, alemães. Temos elementos dos povos que já habitavam essa região, né? Que foi dado o nome de índios, né? Que não tem nada a ver, mas foi dado o nome de índios. Então, todos esses povos, essas culturas diferentes, formaram aquilo que a gente chama de Brasil. Então, a aculturação é um processo de assimilação de outras culturas, transformando a sua própria. Quer dizer que eu vou substituir, vou tirar minha cultura e pegar a cultura do outro e coloco no lugar? Não. Você vai apenas modificar a sua cultura. A sua cultura agora vai ter elementos outros que não tinha esses elementos e agora passa a ter. E aí eu faço o processo de aculturação. Belezinha? Massa? Então pronto, esses aqui são os principais tópicos que nós temos da cultura. Você pode perguntar assim, professor, e a apropriação cultural? A apropriação cultural, ela se dá quando eu tomo uma cultura de um povo e descaracterizo. Ou seja, eu zombo daquela cultura, eu diminuo aquela cultura, então você fez a apropriação. Porque se você parar para pensar bem, todas as culturas se apropriaram de outras. Teve uma vez que uma menina estava usando um turbante, e uma menina branca, e as pessoas disseram assim, não, esse turbante é da cultura africana, a menina branca não pode usar. Só que esse turbante, na verdade, é da cultura asiática, que a cultura africana se apropriou. Mas será que o termo aí é apropriar? Porque o termo apropriar passa uma impressão negativa, no sentido de diminuição. Belezinha? Então, cuidado a isso. Vamos encerrar então agora aqui com a questão do Enem 2012. Fala o seguinte, artigo 231. São reconhecidos aos índios, aqui ó, os índios, sua organização social. Então é garantido aí para eles costumes, línguas, crenças e tradições. E os direitos originários, ou seja, da origem às terras, né, sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, ou seja, o governo, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, o Estado brasileiro tem que garantir a preservação das terras indígenas, beleza? É isso que está no artigo. Vamos lá. A persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo tem em vista a vinculação histórica fundamental entre etnia e miscigenação racial. No texto ele está falando de quê? Ele está falando de direitos, né? Preservação das terras indígenas. Eles estão garantidos por leis. Percebam que a questão é um artigo da Constituição. Então, a palavra fundamental aqui, para você acertar essa questão, é direito. Então, na alternativa A, fala assim, etnia e miscigenação. O texto não fala sobre isso. Então, tem que ter muito cuidado, né, com a pergunta. Eu tenho que entender a pergunta para saber responder. Então, letra A não pode ser. Ele não está falando sobre isso, não. Letra B, sociedade e igualdade jurídica. Ele está falando de igualdade ou ele está falando de preservação do povo? Cuidado aqui, viu? Aí você vê, igualdade jurídica tem a ver com direito, eu vou marcar esse. Mas ele não fala de igualdade jurídica, ele fala da preservação daquele povo lá. Espaço e sobrevivência cultural. Essa daqui. Ou seja, manter os direitos dos índios vai fazer com que a sua cultura permaneça, que a sua cultura continue existindo. Progresso e educação ambiental, ele não fala de progresso, ele fala de preservação.
Bem-estar e modernização econômica também ele não vai falar. Então você ficaria em dúvida entre a B e a C. Só que o texto ele fala de sobrevivência cultural. Fazer com que os índios tenham os seus direitos garantidos, tenha a preservação da sua língua, dos seus costumes e do seu território. Belezinha? Então, pessoal, a gente fica por aqui hoje. Futuramente teremos mais aulas de filosofia e de sociologia. E aqui nós vemos dois elementos fundamentais para a prova, que é introdução à sociologia e cultura. Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem todos em casa. Abraço a todo mundo e até a próxima.